Nos Estados Unidos, lá em Nova York, tem uma locomotiva. E essa locomotiva, quando ela está parada, os funcionários eles vão calçar para que ela não venha se mexer, se movimentar. E aqui que é o interessante. Uma locomotiva gigante, de várias toneladas de aço, com um monte de passageiro. Ela fica parada com apenas 8 calços de 2,5 centímetros. Se eu tiver aqui e levantar, talvez você não consiga enxergar. Vou pegar aqui a tampa dessa garrafa, que vai se aproximar. 2,5 centímetros. É isso aqui, ó. 8 tampinhas dessa. Pode ser de madeira, pode ser de ferro. Para uma locomotiva, não impede uma locomotiva de se mexer. Está lá. Mas é interessante que fizeram uma análise de física, de engenharia, não sei, em cima dessa locomotiva, perceberam uma coisa muito diferente quando a locomotiva está se movimentando. Ela é em movimento para poder ser parada, uma parede de concreto com aço, numa espessura de mais de 1 metro, não consegue parar. Olha que contraponto interessante. E por que eu estou falando disso? Porque eu quero te mostrar a diferença entre uma posição e uma outra situação. E a grande diferença se resume numa palavra. E você vai falar ela comigo agora. Movimento. Não, irmão. Movimento. Isso, igreja abençoada. Movimento muda tudo. Deus não te fez para ficar parado. A força está no movimento. Você pode ficar parado. Se você parar, um calço, Satanás te deixa preso. Mas se você estiver em movimento, não vai ter barreira nesse mundo que vai te impedir de caminhar com Cristo Jesus. O povo lutava, mas era Deus que dava a vitória. Você vai ver o tempo todo Deus falando assim: lute, que eu te darei a vitória. Para Davi ele falou isso, para Gideão ele falou isso, para todos quantos estiverem em batalhas. Porque quem pertence a Deus só luta e deixa a vitória com o nosso Pai. E é interessante, esses dias, separando algumas fotos para o vídeo, eu observei uma coisa. A diferença entre foto e ultrassonografia. Você viu algumas fotos do bispo. E qual é a diferença de foto para ultrassonografia? A ultrassonografia vai mostrar uma projeção daquilo que está em formação. Mas a foto não. A foto é a captura do teu dia da vitória. Deus está querendo te arrancar da ultrassonografia. Deus está querendo te arrancar da ultrassonografia. Mas para isso, movimento. Sem movimento, você continua vivendo na projeção de ser alguém. O mestre vai nos comparar com as ovelhas. Tem tudo a ver, nós somos ovelhas. Ou pelo menos devemos ser como ovelha. Mas o profeta Isaías nos compara com uma águia. Então vamos entender um pouco sobre a águia. A águia mãe, quando ela tem os seus filhotes, ela coloca os ovinhos do filhote lá e ela senta em cima. Quando ela senta em cima, ela confia no processo. Porque ela, quando coloca o ovo, dali em diante não tem mais a ver com ela. Então ela senta em cima daquilo que é o seu aparente fruto e confia no processo. Quando você confia no processo, você dá tempo ao tempo, mas sempre em movimento. Porque ali ela está com as suas asas guardando e protegendo os seus filhotezinhos. Quem está entendendo diz amém. Só que é o seguinte, depois que o tempo vai se passando e o filhote vai por si só nascendo e saindo e ganhando vida, depois que ela sai, que o filhotinho sai do ovo, ali a sua estrutura está começando a ser formada, ao ponto de que em algum momento ele já está pronto para voar. Só que o filhote de águia não tem maturidade para saber que o seu momento de voar chegou. Por isso, a mãe águia, quando percebe esse momento, faz o que para nós parece ser maldade. Joga do penhasco. E é isso que Deus está fazendo com algumas pessoas nessa manhã. Você está dentro do processo de Deus.
E o próprio Deus que criou o processo respeita a sua própria forma de trabalhar. Deus estabeleceu um método e Ele respeita esse método porque Ele sabe qual é o tempo da sua formação. Mas fica calmo, porque daqui a pouco o mestre está te jogando do penhasco. Alguns vão dizer que o mestre é assassino, talvez covarde. Você mesmo não vai entender, porque por alguns segundos você vai estar despencando. Mas quando você estiver despencando, é o momento que não tem nenhuma mão para te segurar. O momento que o mestre nos joga do penhasco é o momento que nós não temos garantia. Na verdade, temos. A única garantia é saber que o tempo do nosso Pai é o tempo certo. E aí o tempo certo nos dá a garantia, porque se é o tempo certo, até cair pelo penhasco, antes de bater no chão, você já levanta voo. Quem está pegando a visão aqui? Tem mistério nesse animal aqui, irmãos. Aí você levanta voo. Então, do momento que o Pai te lança até você levantar voo, é o momento que você critica o processo de Deus. Que covardia, está você se despencando. Que absurdo, está você se despencando. Não concordo, está você se despencando. Por que fulano e não eu? Está você se despencando. Mas o momento que você percebe o seguinte, ou eu faço alguma coisa, ou eu morro. E é aqui que você sobrevive, em movimento. Então não adianta ficar em casa, tenta entender o termo, casa, né? Porque agora ficar em casa é alguma coisa normal. Não adianta ficar em casa, levantar os pés e achar que você vai levantar voo. Não! Vai ter medo, vai ter desespero, mas também vai ter alguém aprendendo a voar. Tem alguém aí aprendendo a voar? Vamos embora, que o tempo voa. O voo é um milagre. Você concorda comigo? Irmão, quando eu vejo um passarinho voando, para mim aquilo é milagre. E milagre só acontece com o mestre. Você está à espera de um milagre, como o pastor Luiz bem disse aqui? Mas eu quero te dar uma dica, que para você poder voar, para você seguir o movimento, para você não estacionar na tua vida espiritual nem ministerial. Pastor, por que não as outras vidas? Porque todos os outros segmentos dependem apenas da tua vida espiritual e ministerial. Se você está bem espiritual, todo o restante vai funcionar. Se não funcionar, Deus vai te dar força para suportar. Quando o mestre estava dentro do barco, a Bíblia fala que o mestre entrou no barco com os seus discípulos e começou a dormir. Vem a tempestade. E quando vem a tempestade, desperta o mestre. E a Bíblia fala, e o despertou o Senhor e repreendeu a tempestade. Quando o Senhor repreende a tempestade, eu começo a entender que o milagre está aonde o mestre está. Em contrapartida, num outro momento, navegando, o mestre não está mais dentro do barco. O mestre está fora do barco. E quando ele está fora do barco, ele fala, Pedro, vem. E quando Pedro sai do barco e pisa, ele anda sobre as águas. Mais um milagre. Mas o mestre não está dentro do barco, está fora do barco. Então, dentro do barco, o mestre fez milagre. Fora do barco, o milagre foi fora do barco. Então não é aonde, mas é com quem. Quem está entendendo diz amém. Aí a águia, ela tem essa característica como mãe. Os especialistas vão dizer que vive por cerca de 70 anos uma águia. Mas quando chega quase na sua meia-idade, a águia está cansada. A águia, ela não está mais suportando viver. Ela tem 3 características físicas que são imprescindíveis para a sua sobrevivência. A primeira é o seu bico, porque com o seu bico, vamos botar 4. Primeiro é a visão, porque ela enxerga o seu alimento, a sua presa, distante. A águia, ela coloca a casa no alto, não embaixo, porque a águia prefere ter uma visão por cima, ampla. Deus não te fez para ter uma visão micro, Deus te fez para ter uma visão ampla. Quando você fica de ti falando do irmãozinho, você está com uma visão micro. Quando você critica alguém, a sua visão é micro. Quando você está revoltadinho, a sua visão é micro.
Mas aqui não, porque aqui só tem águia. Amém ou não amém? Deixa eu ver aí. Só tem águia aqui. A segunda característica física, irmãos, é o bico. Porque ela enxerga a sua presa, desce para poder comer e se alimentar com o seu bico. Porque a sua garra, que é a terceira característica física, ela é muito forte, parece uma faca. Quando ela pega uma presa, um seu alimento, quando ela pega a sua presa, ela já está matando para poder virar seu alimento. Quando ela desce, o seu bico finaliza o processo de trituração para poder se alimentar. E por fim, a asa, porque sem asa não tem voo. Vamos lá. Depois de cansada, ela chega num momento crucial da sua vida. Na meia-idade, o seu bico não tem mais força para poder triturar. A sua garra não tem mais a mesma pegada para poder segurar o que tem que segurar, nem para poder ser base para o seu sustento numa árvore ou no penhasco. As suas penas, acumuladas de sujeira, não conseguem mais voar porque estão pesadas. Aí chega o momento da renovação. Por isso, nessa manhã, eu vim para dizer que o Senhor quer te renovar. Cadê aquele piano gospel? Bota aí. A águia, ela chega um momento que ela precisa de renovo. Quem sabe essa pandemia veio para poder renovar a igreja. Um momento onde você se estaciona. Porque quando chega essa idade, a águia toma uma decisão. Ela tem que tomar uma decisão. Ou ela se entrega e morre, ou ela toma uma decisão que é totalmente importante para a sua vida. Ela sobe a um penhasco, o lugar mais alto, porque a águia pode estar cansada, mas não se rebaixa. É lugar alto, é onde Deus te quer. Deus não te fez para ficar nos lugares baixos, como fez com Davi, aonde o Senhor prometeu que o seu nome estaria como as autoridades. É assim que Deus fará na sua vida. Talvez você não seja conhecido como o prefeito, o vereador, o mega empresário, mas tu vai ser conhecido como embaixador do reino celestial aqui na terra. Não importa o que a sociedade oferece para alguém, o importante é aquilo que os filhos e as filhas do Deus Todo-Poderoso têm a oferecer para a humanidade. Aquilo que o dinheiro e o poder público não alivia, aquilo que o governo não tem condições de resolver, Deus vai levantar as águias da Nova Vida 100 para servir de consolo, para servir de paz, para servir na casa de paz, para ser como águias que voam. Então a decisão da águia é o seguinte: ela vai para o lugar mais alto possível, para se proteger. No momento que ela está no lugar mais alto, ela está batendo o seu bico na rocha, para que o seu bico possa sair, para que venha e cresça um novo bico. Eu começo a entender que não tem como ter um bico novo se não arrancar o bico velho. A outra coisa que eu aprendo é o seguinte: o bico velho não mastiga mais, o bico velho não alimenta, o bico velho não vai mais te dar substância para você continuar em movimento. Na tua vida existem alguns bicos velhos, e Deus está querendo que você arranque, porque tem bico que Deus arranca, mas tem bico que é você que tem que arrancar. O bico que você arranca é o bico que você bate com a cara na parede, e você não se conforma enquanto o bico não cai. Bico pode ser muitas coisas, e eu creio que Deus está falando com cada um aqui. Talvez seja o orgulho, talvez seja a falta do perdão, talvez seja o complexo de inferioridade, talvez seja a falta de esperança. Bicos velhos que nos impede de nos alimentar do melhor dessa terra, do melhor do reino celestial na terra. Deus te fez para ter o melhor, mas para ter o melhor, como a música que a irmã aqui Verônica cantou, nós temos que entregar no altar para ter o melhor de Deus. Se entrega no altar o que, irmãos? Sacrifício. Arrancar o bico é sacrifício, porque dói, porque é antigo, porque você está acostumado com ele. O novo às vezes traz estranheza, mas o novo é sempre para nos levar para um lugar mais alto. Então, deixa o que para trás ficou
voo e vamos prosseguir para o caminho da soberana vocação do Senhor Jesus. Mas para isso tem que soltar o bico. Depois que ele solta o bico, alguns meses depois o bico nasce. Então você está ali e você fica ali esperando o bico nascer, porque você está sem bico. Você nem se alimentar direito, você se alimenta, você está fraco. Fraco porque a tua vida te cansou. E fraco porque você não tem bico. Mas o bico vai nascendo. O processo continua. Ora, o processo não era só quando estava dentro do ovo? Claro que não. O processo começa no ovo. Porque essa igreja estava dentro de um ovo. E hoje está voando. Mas ela continua em processo. Porque ela não pode parar de crescer. Amém ou não amém? Aí o bico vai nascendo. Quando o bico cresce, dá um pouquinho de retorno aqui. O bico, depois que ele cresce, a águia se aproveita da sua nova renovação e arranca as suas garras. Olha que interessante. Ninguém quer soltar a garra. A garra é muito mais difícil de soltar que o bico. Mas quando você tem força no bico, você tem força para trocar a garra. Então é uma coisa na tua vida que precisa ser renovada, porque está travando a renovação de outra parte da tua vida. Se você não renovar o bico, não renova as garras. E você continua no penhasco. E você continua ainda sem andar, sem voar, sem correr. Mas quando você troca a sua garra, porque a águia faz isso, ela vai e vai abocanhando as suas garras. E vai arrancando as suas garras. Até que com os dias, novamente, as suas garras vão nascer. Agora a águia tem visão, porque é interessante. Ela tem um bico novo. E ela tem uma garra nova. Mas a sua visão está limitada a um penhasco. Por quê? Porque falta um elemento. Qual que é? Fala para mim, irmãos. As asas. As asas estão cansadas e acumuladas de sujeira, por isso pesadas. Quando você voa na obra de Deus, você está se submetendo às sujeiras desse mundo. Mas essa manhã é a manhã do renovo. Quando a águia, com as suas garras novas, com os seus bicos novos, começa a arrancar as suas penas. E por último, deixa as suas penas voltarem a crescer. Quando ela tem bico novo, quando ela tem garra nova e quando ela tem asa nova, ela faz aquilo que ela foi chamada para fazer. Ela volta a voar. Deus não te fez para ficar a vida toda no penhasco. Deus te fez para voar. Deus te fez para intimidar o inimigo. Eu vi um vídeo essa semana da águia descendo em cima da cobra, porque dizem que a carne da cobra é a carne que a águia prefere. Então ela não se intimida com a cobra. Os músicos podem voltar. Ela não se intimida porque a cobra é muito perigosa. Ela não se intimida, sabe por quê? Porque a águia, sabe quem é? A águia não rasteja. A águia voa. Deus te fez para voar. Deus não te fez para ter um negocinho bonitinho para sustentar, para ter o ganha-pão, não. Deus te fez para prosperar. Deus te fez para ser abençoado financeiramente, para abençoar outras pessoas. Não, mas tá bom desse jeitinho, tá bom não, vamos embolsar essa casa, o que está faltando? Não, mas esse tijolinho já tá bom, eu estou já há 5 anos com essa casa sem bolso, e está aí até hoje, não, tá bom não, irmãos, porque Deus não te fez para rastejar, Deus te fez para voar. Ah, não, mas como líder estou satisfeito nada, Deus tem muitas vidas para entregar na tua mão. Então você vai ser supervisor, você vai ser pastor, quem sabe até bispo um dia, né bispo? Deus te fez para voar. E quando você rasteja, você está assumindo um papel que não é seu, que não vai funcionar, porque rastejar só funciona com a cobra. Mas a cobra é um animal que eu conheço, que quando o mestre foi falar com ela, o que ele fez? Deixa o povo falar, porque você é águia. Quem fala está rastejando. Quem fala está rastejando, porque não tem visão de vida. Quem fala está rastejando e fala porque não tem visão do alto. Mas Deus nessa manhã, pode ficar de pé em nome de Jesus, nos convocou para sermos renovados pela presença do Espírito Santo.